Fala, meu povo, dando continuidade à nossa playlist sobre citologia. Hoje eu vou trazer aqui duas questõezinhas que tem a ver ainda com alguns tópicos que a gente viu aula passada. Só que para resolver a primeira, a gente precisa fazer uma observação aí sobre o método de preparação tecidual para a microscopia, tá? Então eu trouxe aqui alguns passos. É uma simplificação dos passos utilizados para preparar um material tecidual para a microscopia, tá? Tanto microscopia óptica quanto microscopia eletrônica, que a gente precisa aqui conhecer pelo menos esses passos aqui para a gente resolver a questãozinha que eu trouxe para vocês. Beleza? Então, olha só. O primeiro passo, logicamente, é a coleta do tecido que vai ser analisado. Isso pode ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tá? Não tem, aqui está exemplificando aqui com esse ratinho ou esse camundongo, mas poderia ser de origem vegetal também, poderia ser de qualquer origem aí biológica sem problema algum. Então, depois você vai cortar esse tecido aqui em pedaços, né, dentro daquela área que você vai buscar aí suas observações para fixar esse material. Essa fixação aqui você vai usar materiais, você vai usar substâncias como formol, tá? Que vai matar as células, preservando a sua estrutura, tá? Mantendo aí a preservação da estrutura celular e a estrutura tecidual desses tecidos biológicos, dessas moléculas aí, desses tecidos biológicos aí que você vai estar tentando fixar, tá? Um outro passo é a desidratação, tá? Então você vai usar aí uma série de substâncias para promover a desidratação desse tecido. Pessoal, é claro que isso aqui, lembra que são passos simplificados desse processo, tá? Se você já trabalha com microscopia, você vai perceber aí no seu protocolo que você vai utilizar que existem aí alguns outros passos intermediários, ou dentro de cada passo desse vai ter aí subtópicozinhos que você vai precisar seguir, tá? Mas para nosso objetivo aqui, que é resolver questões de prova de vestibulares e quem sabe alguma prova de Enem, essa simplificação aqui é suficiente para o nosso contexto nesse momento, tá? Então a gente vai utilizar aí uma série de substâncias para garantir a desidratação desse material. Então, com esse material desidratado, a gente vai fazer o quinto passo aqui, o que é chamado de inclusão. E essa inclusão nada mais é do que colocar esse tecido, né, essa amostra biológica em parafina para, se o objetivo for fazer microscopia óptica, ou em resinas apropriadas, resinas específicas, se for para fazer microscopia eletrônica, tá? Nesse caso aqui, eletrônica de transmissão, tá? Então, se for para fazer aí microscopia eletrônica de transmissão. Lembra que microscopia eletrônica de transmissão, o objetivo é o quê? Análise de estruturas internas, né, das células. Estruturas internas das células, tá? Depois que a gente fez isso, a gente vai agora cortar de fato esse tecido, mas para garantir a observação das estruturas microscópicas, tá? Então é diferente desse corte aqui do número 2, ó. Aqui vai ser um corte histológico, tá? Como a gente chama, utilizando esse tipo de equipamento aqui que a gente chama de micrômetro. Tá? São equipamentos que vão fazer aí cortes histológicos em quantidades aí maiores para garantir esses cortes, essa espessura do tecido, né, dos cortes podem ser ajustados nesses equipamentos para garantir aí uma melhor observação aí nos tipos de microscopia. Depois que os cortes são feitos, pessoal, isso pode ser utilizado navalha, né, para microscopia óptica, ou lâmina de vidro para microscopia aí, eletrônica, né, vidro diamante para microscopia eletrônica. Vai acontecer a montagem aí das lâminas, tá? Normalmente se usa lâmina de vidro para microscopia óptica ou grades metálicas específicas para microscopia eletrônica de transmissão, que é o exemplo aqui que eu trouxe
para vocês, tá? Então essas são as etapas aqui básicas para a preparação de um tecido até chegar ao ponto da microscopia propriamente dito, certinho? Então, é isso aqui que a gente vai observar. Lembrando que se você já for da área médica, né, área biomédica, se for um aluno aí de algum curso da área da saúde e trabalha ou vai trabalhar com microscopia, procure protocolos mais completos, porque dependendo do tipo de microscopia que você for realizar, vão existir alguns outros pontos, alguns outros tópicos que vocês vão precisar seguir, tá? Isso aqui não é um protocolo de fato completo para a microscopia em si, é apenas um esquema básico que vai servir aí para o nosso para o entendimento geral do processo, tá? E no caso aqui da gente, que é para realizar a resolução de questões de prova de vestibulares e Enem, tá? Então vamos para a questão agora. Então olha só, dá o pause no vídeo, tenta resolver a questão que você acabou de escutar e acompanha a minha resolução. Bom, a questão diz assim: durante o processo de preparação de tecidos em cortes para o estudo microscópico, uma das fases em que o tecido é endurecido, a fim de que possa ser cortado em fatias finíssimas, é denominada. Pessoal, o tecido endurecido, em que momento? Olha só, volta para cá. Esse tecido ele vai ser endurecido quando ele for colocado, olha só, em parafina para microscopia óptica ou em resinas para microscopia eletrônica, tá? Então é nessa etapa aqui que ele vai ser endurecido, ó, e depois ele vai ser submetido nos cortes aqui finíssimos, ou seja, esses cortes finíssimos que a questão fala são os cortes histológicos, tá? Feitos aqui por um equipamento próprio para isso. Então são os cortes histológicos. São os cortes histológicos, beleza? Então, a etapa onde eles vão ser endurecidos, que é o que a questão está perguntando, é essa etapa aqui, etapa de inclusão. Então, como resposta aqui, ó, fixação não, coloração não, é etapa de inclusão. Parafina ou resinas, tá? Parafina para microscopia óptica e resinas específicas aí para microscopia eletrônica. No caso do esquema que eu trouxe para vocês, microscopia eletrônica de transmissão. Então, a resposta fica sendo letra C, inclusão. Beleza? Então, muito cuidado com essas etapazinhas aqui, porque isso pode, né, como já foi, vocês acabaram de ver, cobrado aí em questões de vestibular, tá? Pode aparecer alguma coisa semelhante em questão do Enem mais cedo ou mais tarde, tá? E a outra questão que eu trouxe para vocês, cobrando um outro ponto que a gente comentou também no vídeo passado, olha só. Então dá um pausezinho, tenta resolver e acompanha a minha resolução. Vamos lá, a questão diz assim: quando se usa o microscópio, é importante saber de quanto o instrumento ampliou a imagem do objeto. Se, por exemplo, na ocular tiver marcado 5x e na objetiva 12x, a ampliação é de. Então, pessoal, a gente falou que a ampliação de um microscópio ela é dada pela ampliação da ocular multiplicado pela ampliação da objetiva que você estava utilizando para aquela análise, né? Então, nesse caso aqui, ó, da questão, a ampliação desse microscópio vai ser a ocular, que foi de 5, multiplicado por a objetiva de 12, né? Então, a ampliação aqui desse microscópio vai ser o quê? Vai ser de 60, não é? Que foi o resultado aqui de 5 da ocular multiplicado por 12 da objetiva, certinho? Foi essa resultado dessa multiplicação. Então, se você observar aqui, ó, então a ampliação vai ser de 60 aqui diâmetros, tá? Resultando da 12 vezes aqui, ó, da objetiva, vezes 5 vezes aqui da ocular. Beleza? Resposta letra C também. Então são essas duas questões que eu trouxe aqui para vocês de pontos que a gente falou
no vídeo passado, que eu queria mostrar como eles já foram cobrados em provas, tá? Então, bebe uma água, bebe um café e vamos para dar continuidade às nossas videoaulas sobre citologia. Valeu! Lembra de, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e curte esse vídeo aí e compartilha com quem você gosta de estudar junto. Um abraço, até nossa próxima aula. Valeu!